Bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Para quem for assistir o vídeo, para quem está online, bom dia, minha tropa. A aula de hoje é banda de Bollinger, tá? Vamos trabalhar as bandas de Bollinger, porque ele está na análise gráfica. Cadê? Essa banda não, aqui. Deixa eu ver como é que está a configuração dessa banda. Desvio 1.5, vamos ver. Deixa eu ver um 2. Na verdade, eu gosto do período 30, 2.0. Vamos lá, vamos dar início, tá? As bandas de Bollinger é um indicador muito popular, pois além de ser fácil de ser visualizado, de visualizar as oportunidades, tá, que ele passa, também apresenta mais de uma interpretação de seus traços e possui um bom nível de acertos, tá, quando operado da maneira correta. Então a banda de Bollinger, ela, tá, é um indicador técnico que ajuda muito. Deixa eu usar no MT4 limpo, fica mais fácil a visualização. Aqui está a média, tá? Deixa eu tirar a média. Calma aí. E deixa eu usar a banda de Bollinger. Aqui está um período 20, o desvio 2.0. Aqui está a nossa banda de Bollinger, tá? É o GOA 2.5. Vamos lá. Algumas plataformas gráficas podem apresentar esse indicador apenas como uma banda superior e a banda inferior, que significa que alguns indicadores não vão ter essa linha no meio, tá? Então, banda superior, deixa eu abrir o Pontiflix. Então, o que ele está querendo dizer é que em alguns lugares, tá? Algumas plataformas, só vai te apresentar a parte superior e a parte inferior. Essa do meio aqui vai ser inexistente, tá? Mas ela é importantíssima também, tá? A do meio ela é importantíssima. Por quê? Uma banda de Bollinger são três médias móveis, tá? Uma banda de Bollinger, elas são três médias móveis, tá? Vamos lá. Ó, aqui só a banda superior e a banda inferior. Caso em que o usuário terá que acrescentar a média dentro dos parâmetros do indicador, no entanto, perdão, no entanto, é regra encontrar-se sua apresentação completa. Então é uma regra ter as três linhas, tá? É isso que ele está querendo dizer aqui. Já com a média móvel simples intermediária, uma banda superior, que é a Bollinger High, High é alto, tá? High é alto, então superior, ou inferior, Bollinger Low, Low baixo, tá? Vocês sempre vão ver alguns lugares, não sei o que, High, Low, HH, LL. Então, High é alto, Low, baixo, tá? Os parâmetros padrões de Bollinger são, ó, padrão, que é onde você colocar lá no gráfico, ela já vai padronizada, tá? Sem alteração, no caso. A Bollinger média. Média é a do meio, tá? Média é a do meio. Ó, média simples do período 20. Então, a gente sabe que esse período aqui significa essa média do meio. Esse período aqui, que é o primordial, normal, que é assim que a gente coloca na corretora, tá? É a do meio. Essa linda médiazinha aqui do meio, tá? A gente vai destrinchar uma banda de Bollinger para vocês começarem a aprender o que é uma banda e ela é essencial. Tanto que nos meus indicadores tem um canal de banda, tá? De Bollinger. Porque ele é um indicador para você confluir com reversão até rompimento, tá? Por exemplo, se tu pega essa zona aqui, a banda está começando a descer. Eu vou botar aqui mais simplificado para vocês darem uma olhada, ó, no que eu estou querendo dizer. Exemplo que esse gráfico ainda não existe, tá? Então vem trabalhando, a gente tinha um suporte aqui, o preço veio, voltou de novo para ele e a banda começou a romper, sabendo que deixa um suporte aqui. Então ela também é confluência para rompimento. Por quê? Por que alfa? Porque ela expande. Quando ela começa a abrir, chegando numa certa zona, é uma força, porque isso aqui é uma média. A banda de Bollinger são médias, tá? Então médias são importantíssimas. A gente vai também entrar em matéria de média, tá? Então sabemos que a média o padrão
da linha média da banda de Bollinger é 20 períodos. Do superior, a média móvel simples do período 2, ou desvio, tá? Ó, período 20, período 2, desvio. O meu tá aqui, eu botei 2,5. Então vamos botar o padrão 2. 22, ó, já deu uma cortada nos candles, tá vendo? Voltando lá. Agora vamos falando da superior. O desvio padrão do fechamento, tá? Agora a Bollinger superior. São as duas, no caso. Média móvel simples de 20 períodos. É, mesmo exemplo aqui, tá? Ele fala duas vezes da mesma banda, que é a superior e inferior que vai dar o desvio dos dois, tá? A inferior e a superior é um desvio só, que vai dar a mesma padrão ali, tá? Acima a banda ficará assim, ó. Só que aqui deve estar num time de M15, deixa eu ver, ó. Acompanhando o preço sempre. Em M5, olha como fica. E M1, ó. Em M1, essa configuração ficou um pouco melhor, tá? Em exemplo de projeção de preço. Sempre, como a gente vem estudando, deixou máxima, rompimento de banda, a gente trabalha, porque o preço ele sempre volta. Por mais que ele rompa, em alguns momentos, a banda de Bollinger, ele tem que voltar para ela, para dentro dela, no caso. Então, a média superior com a inferior, dependendo da tua configuração de banda de Bollinger, ele vai romper a banda, mas ele vai voltar para dentro da banda. Se ligou? Vou dar um simples exemplo aqui, ó. Se eu jogasse um indicador aqui, igual eu falei para vocês no início do vídeo, esse de demanda, ó. Então, ó, chegou numa extremidade, tá? Vou dar um exemplo, ó. Que aí fica melhor para vocês, ó. Chegou aqui, essa vela eu sei que me deixou máxima, porque essa aqui não deixou. Tá no final da minha banda, eu tenho zona de demanda, de venda aqui, ó. O preço retornou para a banda, retornou para dentro da banda. Mesma coisa acontece aqui, mesma coisa acontece com a compra. Então, a configuração da banda ela é muito importante, confluindo com outros indicadores técnicos na análise gráfica, beleza? Vou dar mais um exemplo. Aí eu jogo aqui esse oscilador aqui, ó, que eu gosto muito, como eu sempre falo para vocês. Ah, mas o que que tem a ver esse oscilador aí, Alfa? Pô, só tem a ver isso aqui só. Exemplo, final de banda, rompimento de banda ali, chegando na zona de venda, vou descer já a linha direto, ó. O oscilador mudou. Ele estava de verde, já começou para baixo. Então, ele acompanha o preço. Mesma coisa se dá aqui. Mesma coisa. Aqui não deu, tá? Aqui estava verde. Ele foi dar nessa vela aqui. Sempre que ele ficar, ó. Por quê? Porque tá amarelo, não dá para vocês verem. Deixa eu alterar a cor dele, para vocês aprenderem a usar esse indicador aqui, ó. O branco, ele é neutro, porque tá mudando a tendência. Verde, vocês sabem que é força de compra. Vermelho, vocês sabem que é força de venda. Então, para ficar melhor para vocês verem, aqui, ó. Quando ele fica branco, ele muda. Ele veio de verde, ele fica branco. Significa que o neutro vai mudar a tendência dele. Mas não significa que vai mudar sempre. Que aqui, ó, aqui veio vermelho, ficou branco, continua descendo. Aí ficou branco de novo, verde. O exemplo de você ver o neutro dele é se ele estiver confluindo com algo na tua zona, para você ter essa é, mais essa confluência para a tua entrada, para o teu clique, para a tua certeza, para a tua análise. Se ligou? A mesma coisa aqui agora, ó. Olha o que está acontecendo com ele, ó. Ele vem numa zona de demanda. Olha como é que ele está apontado para baixo. Olha a vela descendo. E eu sei que o gráfico está embaixo. Se ligou? Porque aqui apareceu uma zona de demanda também. E aqui eu tenho uma fortíssima mais em cima. Então, a exemplo, pô, aqui é uma zona forte de fazer um pullback, eu compraria. Pô, não compro não, porque o volume. O volume ele ajuda muito, tá? O volume ele ajuda muito nesse exemplo aqui, ó. Já voltamos lá na banda, tá? O volume ele vai ajudar muito nesse exemplo aqui. Deixa eu botar um indicador só de marcação, ó, pivô. Deixa eu botar um de pivô aqui. E vou botar esse MBFX. Vou só botar aqui no como estava a configuração lá, né? Para vocês trabalharem tanto reversão como pullback. Ó, vamos dar uma analisada. Exemplo. Eu queria. O preço ele trabalhou aqui, ó. Ele veio trabalhando, tá? Vou botar uma. Ele veio trabalhando, tá? Aqui, ó. Ele veio descer. Eu tinha. Depois dessa vela, eu queria fazer a compra. Vamos ver como tá no nosso oscilador aqui, ó. O preço ele veio.
Verde ficou neutro rapidamente aqui. Perdão, calma aí. É aqui o acompanhamento dele, ó. Ó, deixa eu dar mais um zoomzinho, tá? Ó, aqui, nessa vela aqui, é onde está aqui. Eu entraria comprado, mas olha como ele estava aqui no momento dessa vela. Pós, pós ele estopar lá, ficar sobrevendido, me aparece esse martelo. Aí ele já fica neutro, eu trabalho a compra. Então, um oscilador de volume para ação do preço, para análise gráfica em suporte, resistência LTA, LTB, ele é fundamental para a gente saber se vai trabalhar mais uma vela, esperar, aguardar mais um pouco, por conta que ele é volume. Ó, ele arrebenta essa vela aqui, ó. Ó. Eu tinha essa zona aqui em cima, tá? Então, deixa eu puxar aqui no preço. Exatamente, ó. Exatamente nessa vela aqui, ó, como vocês podem ver, exatamente nessa zona, nessa vela, ele estava totalmente para baixo. Então eu não trabalharia a compra nessa daqui. E nessa aqui ele ainda estava para baixo. Nessa vela aqui, ó, ó, essa vela aqui, ó, que mudou totalmente a tendência. Aqui nessa nano, tá? Nessa nano. Como a gente falou, a gente tem três tendências, tá? A primária, secundária, terciária. Macro, micro, nano, tá? Então ele é importantíssimo para essa confluência de rompimento ou não, tá? Porque, exemplo, ó, aqui era muito forte. Já vamos voltar na banda, tá? Aqui é muito forte, era muito Nada é forte. forte. Eu tenho comprador, bastante comprador saindo. Agora não tem Tem um nada que eu vou exemplo de um fazer, não. martelo, mas na hora do preço chegar na minha zona, o volume estava lá embaixo, totalmente apontado para baixo. Então eu não trabalharia essa compra. Quando ele chegou aqui também, estava lá embaixo. Aí me aparece um martelo, me confirma, nessa vela já começa uma alta, ó, de nano, tá? Após isso, o preço volta a trabalhar, porque ele está embaixo. Estão conseguindo pegar essa explicação aí de volume com o que eu acabei de dizer? Dessas zonas da banda de Bollinger? Perfeito. Vamos retornar lá. Estratégias. As bandas de Bollinger têm duas funções principais. Primeiro, é avaliar a volatilidade do ativo, a tendência do ativo, ó, o quanto ele está volátil. Ó. E pela banda a gente já consegue ver que ele está descendo. Então a gente tem a volatilidade muito de baixa aqui, de vendedores. Assim não. Vamos lá. Ó, o que eu acabei de dizer aqui, ó, vamos ver. Chegando numa zona de demanda, Vai, meu proporcionando. amigo, sobe. Sobe, vai, você consegue pagar. Quem tá Vai, falando em sobe sobe, mais, paga? É o sobe mais. Wanderson. Ô, Wanderson, tá torcendo, irmão? Cara, tá tendo um infarto aqui agora. Qual é a paridade, meu lindo? Tá, pra gente infartar contigo. É o euro já também isso aqui. Euro, tá. Infartando. É M15 ou Ai, M5? rapaz, M5. Ih, feliz, pagou. Esqueci de Pagou, botar pegou na no. retração aqui? Pegou na retração aqui. Tá bom. Que eu tô vendo assim, eu tô falando, eu tô vendo alguém pedindo ajuda, por favor. Aí eu tô assim. Falei, oxe. Aí eu falei, beleza, tá. Agora eu... o irmão falando ali. Esqueci de Suave, botar aqui, sem mano. problema. Aqui, vamos só nessa explicaçãozinha aqui. Maravilha, sensacional. Amém, irmão. Pagou. Ó, estourou noticiazinha, mas vamos dar esse simples exemplo, vamos aguardar, tá? Preço ele mostrou a máxima. A máxima é a ponta do pavite, uma zona de demanda aqui. Ela some, tá? Vamos aguardar. Que a próxima vela a gente trabalharia uma projeção do preço aqui nessa zona, tá? Projeção do preço por quê, Alfa? Para ele voltar a trabalhar dentro da banda. Vamos ver como é que ele vai funcionar. Isso é só para vocês terem noção. Quando vocês começarem a se adaptar com a banda, aí vocês começam a trabalhar com ela, que ela também é excelente para retração. Ó, aqui, reparem a banda, tá? Ela, a média tá, ó, desculpa, errado. Peraí. A média já tá, a média do meio da banda começou a apontar para cima, começou a apontar para cima, começou a apontar para cima. Vamos ver. Mas aqui me mostrou uma zona de venda, tá? Tá fora da minha média, rompido. Vamos aguardar. E aqui eu tenho um parâmetro de uma venda boa, tá?
Aonde, Alfa? Aqui. Mas, ó o oscilador. Ó como é que o volume é importante. Tava na minha zona, tá? Rompeu minha banda, tem uma zona de venda, mas no momento o comprador tá dominando, tá? Vamos aguardar. Só para vocês terem noção. O comprador está totalmente dominante. Mas lembre que eu ainda tenho uma venda aqui. Não, então, aqui eu estou em M1. Quando você está em M1, você não trabalha a próxima vela, você trabalha a projeção do preço para voltar para a banda. Tá? Em M15, beleza, próxima vela. M5, beleza, próxima vela. M1 não. M1 você trabalha a projeção do preço. Exemplo, ela está aqui, trabalharia 5 minutos para baixo. Exemplo, quando o oscilador ficar neutro, que ele já está numa zona de venda, já está fora da banda. Eu tenho um vendedor aqui atrás rompendo muito forte essa venda para me dar tipo uma, uma confiança a mais, se ligou? Mas o volume está em alta, a banda está em alta, mas assim, a mesma assim ainda está próximo da minha zona de venda. É uma zona que eu trabalharia uma venda 5 minutos para baixo. Tipo exemplo, ainda não, porque está muito verde ainda, está sobrecomprado o ativo. E possivelmente está em influência de algum evento ou notícia por conta dessa volatilidade imensa aí de estouro. Aí o que que eu faço? Elevo minha linha. Por quê? Porque ele deixou mais uma máxima. E aguardo que meu oscilador está para o alto. E como eu falei, a minha banda do meio, que é de 20 períodos, está para o alto. Por que eu trabalho a projeção, Jennifer? Porque nessa média de 20, ele vai sair dela e a probabilidade dele voltar para encontrar ela é alta sempre. Ele já está longe dela. Ele sempre vai trabalhar nessa linha do meio, saindo dela e voltando para ela. Ó. Mas aí, mas já se rompeu da banda, tá numa zona. Beleza, tá numa zona. Mas eu preciso de todos os gatilhos. Aqui o gatilho é de alta ainda. Não tá para venda. Se ligou? Então a gente aguarda. Porque a probabilidade desse preço é vir próximo daqui, ó. Por quê? Porque aqui eu tenho uma zona que ele rompeu. E a minha média tá aqui. O oscilador ainda tá totalmente comprado, ó. Mas já começou a aparecer a venda. Que a venda ia aparecer, eu já sei. Se ligou? Por causa da zona, por causa dessa venda. Mas o oscilador está começando a ficar branco agora. Acho que 15 minutos não. 15 minutos não. Se ligou? Mais uns 5 minutos aí sim. Tipo, exemplo, ele começou a ficar meio que branco aqui agora, mas já ficou verde de novo. Então eu sei que a compra ainda está dominando. Se eu quero trabalhar uma venda, eu vou esperar as minhas certezas de venda. Porque, como eu disse, a banda está apontando para cima, a superior está sendo rompida e apontando para cima, e meu oscilador está para cima. Por mais que eu sei que a venda vai aparecer, o mercado às vezes, ou está influenciando. Pode ver aqui, essa vela aqui agora ela vai corrigir todas que não era para trabalhar o preço. Vocês entendem? Porque eu preciso desse oscilador? Exemplo, tipo, para mais uma confluência. Porque se você não tiver um olho afiado e uma percepção, ou até mais, se tu puder, dentro da análise gráfica. Exemplo, aqui de confluência eu tenho, fora a minha leitura, eu tenho a banda, a zona e o oscilador. Ali tem três. Se ligou? Que a análise gráfica ela não é confluência, ela é conhecimento. Entendeu? Então, dentro do teu conhecimento, você abrange confluências. Se ligou? E essa vela que ela engolfou tudo, o oscilador já ficou branco nessa vela e já apontou para baixo. O preço, ele vai vir buscar aqui. E eu vou dar um simples exemplo. Se eu tivesse vendido aqui 1, 2, 3, 4, vamos ver se essa vela aqui pagaria. 5 minutos. Eu acho que 15 seria muito, Jennifer. E possivelmente o preço poderia responder e voltar. Mas, exemplo, tá vendo? Velhinha de correção, possivelmente.
Mas o oscilador ele é fundamental, tá? Fundamental. Possivelmente isso aqui é evento de estouro de vela. Mas a confluência correta é essa. Você aguardar. Precisa aguardar. Porque se está em alta, o oscilador tem volume, está vindo numa sequência de vela verde, tem tudo uma leitura. Está vindo numa sequência de vela verde. Se ligou? Então, é muita força comprador, oscilador para cima, banda apontando para cima. Não tem por que trabalhar uma venda naquele exato momento. É um loss. Vai tomar um loss muito dolorido. E vai ficar se perguntando, pô, mas por que aquele loss? Bem simples, porque a gente não esperou. Se ligou? A paciência é essa. Ó, aqui rompe, tá? Mas pode ver que a banda já tá pro alto de novo. O volume já tá em baixa. Vamos ver como é que vai trabalhar esse preço. Só até essa vela aí pra gente dar uma olhada, depois a gente termina a finalização da leitura de banda de Bollinger. E se aparecer alguma oportunidade, eu clico. Meu pai já tá no lucro já, né? US$ 31 aí. Sem contar história, contar dinheiro. Quero contar dinheiro, irmão. Ó, o volume, tropa, tanto para você comprar ou vender em suporte e resistência, trabalhar a reversão, ou uma continuação, ou pullback, tem que ter volume. Para você saber se o preço está chegando ali da maneira que você quer. Então, se ele chegasse aqui meio neutro já, ou perdendo volume, porra, seria excelente. Ah, um outro indicador que poderia usar para volume, Alfa, qual? Esse aqui, ó. Que ele é um MACD, o Scalper, ó. Eu posso jogar até ele dentro do MBFX aqui, para não ficar muita tela, ó. Aqui o MBFX meio que deu uma sumida, né? Mas ele está em alta, ele diz aqui, ó, a quantidade, ó, somente compra, está em alta. Mas qual é da ideia desse verde aqui, ó? Ele tem 5 cores, tá? Verde claro, verde escuro, amarelo, vermelho escuro e vermelho claro. Ó, vou falar o porquê dessas cores, tá? Vou ensinar agora. E vocês usem porque é muito bom. Verde escuro, por mais que o preço esteja comprado, sobrecomprado, o verde escuro ele significa que o comprador está meio que perdendo a força, mas não significa que perdeu totalmente. O verde claro significa totalmente força. Totalmente força de compra. Amarelo significa ali um neutro, significa uma briga, tá? Significa uma indecisão. Mesma coisa se aplica. Vermelho escuro, muita venda. Vermelho clareando, vendedor perdendo força, tá? Nessas nanos ou nessas macros ou nessas micros. Se ligou? Então vamos lá de novo. Verde escuro nesse oscilador significa que o comprador está perdendo força, mas não significa que vai mudar a tendência, tá? Não significa que vai mudar a tendência. Verde claro significa muita força de compra. Amarelo indecisão ali, briga. Vermelho claro, força de venda. Vermelho escuro, vendedor perdendo força, tá? Então, para vocês terem noção quando o preço chegar, mais ou menos, ó. Aqui, ó, pode ver que o meu oscilador já ficou neutro de novo. O verde ficou escuro, tá? Vamos olhar aí como é que vai ser. Ó. Isso aqui eu sei que está totalmente comprado. O preço ele está querendo subir. Vocês estão conseguindo entender essa explicação desse MACD aqui? E aqui ele é bem didático, né, tropa? Ó, somente compra. Tá verde. Oscilador neutro. Preço jogando para cima. Acabou de romper essa zona aqui. Ele rompeu essa zona e vai continuar subindo. Porque esse comprador, ele rompe a máxima, tá? E já trabalhou um pullbackzinho aqui. Igual exemplo, trabalhou esse pullback aqui com compra, em alta. Então tinha volume comprador para mim trabalhar a continuação dessa tendência de pullback. Ó, aqui já ficou verde, esse oscilador. E mesmo assim ainda está somente compra, para ficar muito mais fácil para vocês. Então volto a repetir. Verde escuro é força de compra, mas significa que não é um comprador gigantesco ali. Mas não significa que vai mudar a tendência. Verde claro é muita força de compra. Muita força de compra. Amarelo, indecisão. Briga entre compra e venda.
entre Bulls e Bear, ou ursos, Colocar na hora, então. tá? Tudo. Vermelho escuro, venda, forte venda. Vendedores dominantes. Vermelho claro, significa que está perdendo a força, mas não significa que vai reverter. Amarelo, mesma coisa. E o MBFX é oscilação. Vermelho é um oscilador de volume. Vermelho, venda. Verde, compra. Quando fica branco, significa que ele possivelmente ele vai dar uma revertida. Aqui deu uma lateralizadinha. Ó. Ele ficou reto. Já oscilou de novo. Ligou? Qual é esse indicador aí que tu colocou, esse das cores aí, por gentileza? Aqui, meu lindo. MBFX, ó. Vocês têm aí. Deixa eu botar aqui, ó. Calma aí, seu Djalma. Eu peguei no meio do caminho. Sem pressa, filho. Aqui, ó. MBFX, tá? Você tem aí no pacote. Aí o que que eu faço, seu Djalma? Ó? Eu clico nele, eu só altero essas cores aqui, ó. O amarelo. O vídeo vai estar gravado, eu deixo branco, tá? Para mim ver perfeitamente a oscilação dele do neutro, tá? Deixa eu botar num gráfico simples, limpo, para vocês terem noção. Ó, gráfico limpo. Tá, bota limpo para nós aí, vamos ver. Tá, ó. Peguei Eu tô com MBFX. ele MBSX aqui. Se eu arrastar ele normal, ele fica assim, ó. Vou arrastar e dar OK normal. Pera aí. Deixa eu só diminuir aqui a tela. Ó, arrastei e joguei normal. Normal ele fica assim, tá? Tá. Então eu não consigo ver muito o amarelo desse outro amarelo. Então eu vou lá alterar as cores dele. Clico nele, vou em cores, tá? O amarelo eu deixo branco. O orange eu deixo marrom, que é um vermelho, tá? Então fica white, green, marrom. Botou aí? Quando botar, me avisa. Tá, tá, botei branco, o amarelo eu botei branco. Isso, e o orange tu coloca vermelho, ou marrom. Tá aqui, ó. Tá, o green, aquele ali, eu coloco. Deixa green mesmo. Tá, e o orange. Tu bota vermelho ou marrom, que é um vermelho escuro ali. Aí, vamos ver. Tá, peguei o vermelho. Dá Tá, OK. ok. Vê se ele ficou igual ao meu. Ficou, beleza. Então, tu salva a template com alteração, tá? Para ele ficar dessa forma toda vez que tu abrir. Aí Tá. você vai vir Mas com eu o te faço a scalper. seguinte pergunta: e o volume que tu colocou aí dentro, como é que eu faço? Original, normal, não altera, tá? Tá aqui, ó. O volume dele tá esse aqui, ó. 7.7. 700, tá? O 7 é acompanhamento do candle, tá? Aqui. Então, e tem o outro, tá, senhor Djalma? Que é o True Scalper. Que é o que eu tava falando agora, ó. True Scalper. Esse tu não altera nada, tu só joga no gráfico. Que é o outro para o volume também, confluência de volume. Ah, que esse aí é o True. Scalper. Você tem aí também. Para aí um pouquinho. Vê Deixa eu aí. achar ele aqui. Para Tá. aí um pouquinho. Sem pressa. Hoje eu tô. Sem pressa. Tru, Porque isso é tru, 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 importantíssimo tru, para tru. vocês em questão de compra e venda quando chegar perto das zonas que vocês estão esperando, tá? True Scalper, acho que eu não tenho ele aqui. Não? Não. Calma aí. Tem Tem aqui no grupo. seta, suporte, TDF, trend, TS, tá. True, não. Não, Aqui, ó. esse eu não tenho. Pega ali, ó. Mandei lá no grupo agora. Tá, beleza. Que aí é só Eu jogar vou pro pegar. gráfico e a live ela vai pro YouTube, tá? Então só rever depois, mas vou só voltar a falar Beleza, aqui. beleza. Não, tá tranquilo. Eu vou pegar no grupo lá então, esse aí. Não, Eu sim. gostei desse aí das cores. É, Esse aí vai me ajudar bastante. sim, porque ele é volume puro, ele é um oscilador de volume, tá? Tá. Então você confluenciando também com os outros que você tem, o Rainbow, o TDF, que são ali de reversão também, e tu é Me ajudam excelente, porque, bastante. e é óbvio, porque tipo assim, tá chegando na tua zona, tá verde, mas o TDF já tá fazendo assim, o Vzinho, o Rainbow tá chegando perto, tá rompendo a banda, mas ainda tá completo, então tu vai esperar mais um pouco, neutro, tuas confirmações ali e vai embora, entendeu? Mesma coisa aqui, ó. Aqui possivelmente, antes de eu voltar lá pro nosso estudo da banda, possivelmente aqui é um pullback. Ó, eu conseguiria trabalhar uma compra na ponta dessa mínima. Porque, ó, o meu volume está em alta, mas aqui, ó, pode ver que está ficando neutro de briga. Mas ó, o Tá. comprador que rompe. Entrou um comprador grandão aí. Entrou um comprador e meu volume está arrebentando para cima. E ele vinha de uma baixa, ó. Ele vinha de uma baixa aqui, ó. Ele vinha de uma baixa, tá? Vermelho ficou Tá. neutro. Ficou neutrão. Nesse de baixo. E o oscilador tá para cima. E ó, a compra que sai daqui, rompendo a nossa zona, possivelmente para trabalhar por aqui por cima. Ou buscar alguma máxima lá para testar o romper. Eu com Tá? uma vela grande daquelas ali, eu não trabalharia, não tem como, né? É. Mais exemplo. Aí você busca referências. Tá vendo? Ó?
Aqui eu tenho um martelo, tenho uma mínima aqui forte, que é da onde esse comprador sai. Mas mesmo assim, eu ainda acredito que na finalização dessa vela, que só vai finalizar 9,6, isso aqui vai dar compra. Ela vai finalizar verde. Se ligou? Ou eu trabalharia uma compra na mínima dela, bem posicionado. Vamos retornar ali a banda de Bollinger. A gente viu aqui, ó, avaliar a volatilidade do ativo, que a gente acabou de ver ali com a confluência de osciladores, né? A banda apontando para cima ali, rompendo, depois lateralizando. Segundo, indicar quando os preços estão em extremos possivelmente insustentáveis. O que significa isso? Ele está no final da banda, ele já rompeu a banda. Deixa eu jogar a banda aqui, ó, botar o padrão que ensina, ó. Exemplo, ele já estaria, o que ele está dizendo ali, pontos de reversão. Tipo, já está na extremo. Aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Ó. Possíveis pontos de reversão, tá vendo? Porque ele rompeu a banda, igual esse aqui, ó. Ele viu lá embaixo, tá? Fez o martelo. Então a banda serve para isso, possíveis pontos de reversão. Óbvio que aqui está a padrão só para ensinamento, tá? Porque existem vários tipos de configuração de banda para confluência. Eu mesmo, o V3, o Anubis, ele tem banda dentro deles, tá? Porque é um indicador de reversão da análise técnica. Ó, e a média do meio, que é, tá? Essa média móvel aqui do meio, que é esse daqui, ó, é o período da banda. 20. É uma média móvel de 20 períodos. E ele, ó, o que eu acabei de falar, ó, amarelo, verde, veio buscar minha média, ficaria bem posicionado. Se é um comprador gigantesco, eu ainda acredito que esse preço ele vai vir buscar aqui, você entende? Na análise técnica. E está acontecendo isso aí agora. Leitura gráfica. Ó, o ensinamento é conhecimento. Indicadores externos são as suas confluências dentro do teu conhecimento da análise gráfica, que eu vou passar tudo. As futuras aulas vão ser os indicadores técnicos usados, que são osciladores, tá? Que osciladores vêm RSI, MACD, tudo isso aqui, ó. Ó, só vocês virem aqui, ó. Inserir indicadores, questão de tendências. A gente vai ver média, a gente vai ver a banda de Bollinger. Envelope é como se fosse uma banda também, o parabólico também, tá? Que são questões de volume. E os osciladores, tá? Que, ó, o RSI, oscilador estocástico, oscilador MACD, oscilador CCI, oscilador. Então, esses indicadores técnicos estão juntamente ligados à análise gráfica. Olha o que o pai falou aqui. Você entendeu? Então, volume é importante. Óbvio que vocês não precisam estudar Quantal e essas paradas, não, mano. Vocês só estudam os osciladores da análise gráfica. Não precisam de mais do que isso. Não precisam inventar. Quem inventa está querendo vender. Não invente. Não caem nessa bobagem, tá? É bem simples da análise gráfica, como o próprio senhor Djalma falou, ó, compra-céu aqui gigantesco. Eu tinha essa referência desse comprador, que foi aqui, ó, justamente onde começou a briga de troca de volume. Por quê? Como eu falei, nem sempre amarelo significa que vai mudar. Significa que ele tem uma briga, tá? Bem simples. Aqui ele rompe minha média do meio, tá? Ele rompe a minha média do meio, que é a média de 20 períodos, tá? Voltando para dentro dessa região, ó, que ele trabalhou isso aqui e veio, tá? E voltou para dentro da região. Aqui, olha como é que tá meu oscilador, tropa. O oscilador ele tá apontando para o céu. Eu não trabalho venda. Aqui ele vinha de uma venda, ficou amarelo de briga, perfeito. Então vocês estão conseguindo entender aí para essa confluência ser melhor na análise, até na retração, filhos. Vou buscar uma zona. Está sendo bem explicado? Como é que está o entendimento de vocês? Só para me ter a noção e dar essa continuidade. Perfeito, mas depois vocês usem aí, coloquem aí o MB e esse MACD aqui, que esse MACD, ele simplesmente, ele é didático, tá? Ele diz aqui, ó, quando fica verdezinho assim, que está começando a ficar compra. O Ranjing, né? É o amarelo, que ele está neutro, ele está mudando meio que a tendência ali, não tem comprador nem vendedor predominante. Tá uma briga. Perfeitamente, filho. O pai tá aqui para isso, ensinar vocês e que na hora da confiança de vocês é bom, é muito bom usar isso, porque vocês vão ter certezas. Óbvio, o mercado é soberano, tropa, tá? Mas vocês vão ter, tipo, saber o que fazer, saber quando esperar, entendeu? E quanto mais estudo, melhor fica. Porque a gente vai adicionando confluências, tá? Óbvio que o gráfico não vai ficar totalmente poluído. Exemplo, se eu fosse operar aqui, pô, só tem uma média móvel, uma banda, oscilador e uma MACD.
Tem um gráfico limpo. Aqui eu fiz essas linhas agora, só para confluência da zona. Ó. Aí, para mim ter a noção de zona de venda, eu usaria aquele que eu falei para vocês. Ó. Jogaria no gráfico, só para me ver onde tem compra e venda. Ó. Venda aqui em cima. Não que eu vá vender lá em cima, tá? Aqui, ó. Ó o MACD. Ele tá no amarelo ainda, mas ele já ultrapassa. Ó. Esse amarelozinho já joga para cima. O M5 tá em alta. Vamos retornar lá. Ó. Aqui a gente viu que os extremos da banda significa que o preço ele já está insustentável, ou em alta ou em baixa. Então foi o que eu falei no início lá, Jennifer. O preço ele pode romper aqui para cima, mas ele vai voltar para o meio da banda, ele vai voltar, ele trabalha por dentro dela. Por mais que ele pegue períodos que ele rompa, ou dependendo ou dependendo da configuração, não rompa, ou fique só na máxima, ele vai trabalhar de novo para dentro da banda, ele vai ficar fazendo isso, entendeu? A banda acompanha o preço. Então ela trabalha para dentro do preço por conta daquela média que eu falei para você ali, que é uma média de 20 períodos, ou até pode botar de 21 períodos, em M1 que a gente estava vendo, tá? Mas é funcional em todos os times gráficos, H4, de um dia, uma semana, dependente do ativo que você esteja operando. Para avaliar a volatilidade da ação através de Bollinger, basta observar a distância entre as bandas, a largura das bandas, tá? À medida que as bandas vão se estreitando, a tendência é que a opção vai ficando menos volátil. Vamos lá. Aqui ela está muito volátil. Então aqui eu tenho muito volume. Quando ela começa a se estreitar, eu perco volatilidade. Ó, para ali a banda de Bollinger. Aqui ela está totalmente aberta. O que ele está querendo dizer? Que é quando a banda inferior e a banda superior se distanciam da banda média, tá? Volatilidade, canalzinho aqui de baixo. Nessa micro, tá? Como eu volto a falar, um gráfico que tem 3 tendências, você opera 3 tendências dele. Primária, secundária, terciária, só que eu falo macro, micro e nano, tá? Eu gosto de falar assim. Não tá errado também falar terciária, primária, secundária, não, tá? Se você souber identificar, não importa. Ó, vou só voltar aqui, ó. Aqui eu perco, tá? Ó, ó. Que aqui o que ele tá querendo dizer, volatilidade. Tá meio próximo. Se ligou? Quanto mais larga ela fica, mais volatilidade ela tá me mostrando daquele par. Mais volume tem o par, tá? Ó, para a oscilação dos preços. Por outro lado, quanto mais uma banda se distancia da outra, maior a chance dos preços apresentarem grande oscilação, seja para cima ou para baixo. Perdão, ó. A tendência é que a ação. Ah, tá. À medida que as bandas vão se estreitando, foi o que eu acabei de falar. Quanto maior larga, mais volatilidade. Da banda superior e a banda inferior estiver distantes da banda média, tá? Significa, se elas estiverem muito distantes, significa muita volatilidade. Se elas estiverem próximas, tá? Significa ali que aquele ativo está com volatilidade baixa. Exemplo, possivelmente ele vai estar numa lateralização ou num descanso, se ele estiver estreito, tá? Só para vocês terem essa ciência de noção. 2. Por fim, a maior utilidade deste indicador, que eu estou querendo dizer, tropa, é isso aqui. Ó. Vou voltar só a repetir, tá? Quanto maior as bandas, tanto superior high, tanto inferior low, estiverem distantes da média, volatilidade. Se a high e a low estiverem próximos, menos volatilidade, tá? Para você ter essa ciência aí. Por fim, a maior utilidade deste indicador é nos mostrar quando os preços estão em níveis insustentáveis, que são as extremidades da banda, tá, tropa? Para a gente fazer a reversão do preço ou saber se ali o comprador está saindo ou não. Sejam baixos demais ou altos demais, para a gente ver os níveis, tá? Se eles sejam baixos ou altos demais. E, portanto, deverão apresentar alguma correção, tá? Ou reversão de tendência entre os próximos períodos. Portanto, quando os preços romperem a banda superior, indica que os preços estão mais altos do que deveriam. Olha como está abrindo a mente de vocês. E, portanto, deverão corrigir ou reverter o movimento. Foi o que eu falei. Porque muita gente fala, subiu, rompeu, ele tem que voltar. Sim, ele tem que voltar porque ele já significa que ele está sobrecomprado ou sobrevendido. Ele está além do que ele poderia estar. Então, ele vai retornar. Óbvio que não, possivelmente não vai retornar na próxima vela. Mas ele retorna, tá?
Ó, ele rompe aqui, tá? Ele vem rompendo e volta. Volta a trabalhar dentro da banda. É isso que a leitura gráfica diz, tá? Exemplo, Jenny. Aqui ele tinha me dado uma venda, mas ó, bem aqui, ó, ó o oscilador. Ó, nem sempre. Aqui ele ficou branco, aqui ele tá vermelho, mas o gráfico tá em alta ainda. Tá vindo buscar, mas ó, já começou. Que aqui me apareceu um martelinho. E aqui tá dizendo também o MACD somente compra, pô. O ideal é o oscilador mais o MACD confluírem. E ainda está comprado. Mas olha, a banda já está se estreitando. E depois de uma pernada de alta, a gente está tendo uma correção, um descanso. Ó, aqui a banda, nesse período aqui a banda larga, ó, nesse simples período aqui a banda ela largou, rompendo, ganhou volatilidade. Agora ela está se estreitando, lateralizou. Estão conseguindo entender? Dessa forma que está sendo passado? Tentando passar em simples para minha tropa e bem funcional. Para vocês identificarem. Até para a gente identificar aquela acumulação, distribuição, a pernada, impulsão. A banda é excelente também. Aqui, ó. Quando romperem lá, superior, né? A high, a linha high, né? A linha superior da banda de Bollinger, indica-se que os preços estão mais altos que deveriam e, portanto, deverão corrigir ou reverter o movimento. Mesma coisa significa para o low, tá? Ao contrário, os preços que romperem a banda inferior indica que a ação já está a um preço baixo demais e deverá ser corrigido para cima ou apresentar uma reversão de tendência. Significa que nem sempre o preço ele vai, tá? Parecer um comprador e vai já reverter. Significa que às vezes ele vai dar uma velhinha de correção ali para trabalhar ali o movimento de lateralização, o descanso do preço, para ou continuar a tendência de baixa ou realmente depois disso reverter. Ou já reverter já de início, tá? Igual aconteceu aqui. Sendo que aqui, ó, aqui ele vem rompendo já um determinado tempo. Ó. Aqui ele rompe, volta. E aqui foi aquele exemplo e já voltou direto. Mas no movimento, tá, ó. Só um minuto, para vocês terem ciência. No movimento de baixa, tá? Ó. Aqui ele já rompe esse movimento de baixa. Ele já superou ele já superou esse vendedor. Então tem uma área de venda aqui. Aqui apareceu uma venda. Mas o oscilador para cima somente compra. Só recapitulando, pode te fazer uma pergunta? Pode fazer até duas, meu filho. Fala Tá. comigo. O verde claro, ele tá forte Sim. O verde claro na significa que a compra está compra. ganhando. Ganhou força ali. Tá. O verde No escuro verde significa. escuro, Ah, verde escuro ele tá forte, mas tá meio. é, Isso. O sim. amarelo, Então, pode falar, continua. o amarelo ele tá meio, como diz outros, querendo Sim, sair de uma e entrar para outra. sim. O vermelho, fala o vermelho, para ver se tu entendeu. O vermelho roxo está bem pesado, Então tá significa certo? ali. Qual é o par que o senhor está analisando? Fala para mim. Não, eu estou no volume ali, aquele lá de baixo lá que eu gostei. Não, Digamos mas o está em qual seguinte, par ó. aberto? Qual par que está aberto? Não, esse que tu tá aí. Ah, o EURUSD mesmo? Perfeito. Então, Tá, o vermelho roxo, ele tá bem pesado, né? E o vermelho, ele pode estar vendo como diz outro, puxando por uma tendência, né? exatamente. Ó, eu botei aqui em time de M15, ó. Vou te dar um exemplo aqui em time de Tá, M15, ó. tá. Ele vem em vermelho forte. Não Tudo necessariamente bem. só. É, sim, ó. Não necessariamente que ele tá no vermelho forte, vai dar vela. Ele vai dar. Perdão, desculpa. Claro, mas deu uma vela vermelha. Não, vou exemplificar para o senhor, olha só. Toda vez que aparecer vermelhão forte, Não significa que precisa o me chamar vendedor ele de tá. senhor, nós temos um guri novo aí, viu? Não te Viu, ouvi. mestre? Repete de novo, meu Isso, lindo. chama de tu mesmo, tranquilo, sem problema nenhum. Não, sem pressa, relaxa. Só para a gente bater nesse ponto, porque é importante, entendeu? É importante Tá. vocês terem esse. Ó, vou dar um exemplo aqui. Ele vem trabalhando vermelho, tá? Só vai aparecer uma vela verde se o vermelho for escuro, tá? Mas não necessariamente é via de regra, beleza?
Mas você entende, a gente entende, tá? Que no vermelho escuro, o vendedor próximo da zona perde um pouco de força, mas não significa que muda, vai mudar exatamente ali. Por quê? Eu tenho a confiança do MBFX também. O oscilador está jogando para baixo. Uhum. Perfeito. Ele vem trabalhando venda, 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 venda. Agora aqui o amarelo. Ele ficou amarelo aqui, o seu Djalma. Que esse comprador ele Sim, rompe, tá vendo? Ele rompeu. é. Aí aqui é um gatilho excelente para você, para pegar rompimento de continuação, ó, para todo mundo, ó. Amarelo, saiu um comprador muito forte. Meu MB tá gigantesco para cima. Ó, por isso ele vai reverter. Mas aqui ele me diz, como eu tô em M15, ele me diz 3 times. E M30 eu tô vendido. E M15, que é onde eu tô, realmente está neutro. E M5 está comprado. Ó, deixa eu tirar aqui, deixa eu olhar o M30. Ó, mas o M30 já já ele vai mudar. Por quê, ó? Meu oscilador tá pro alto. Olha a venda como tá, seu Djalma. Tá, E olha a compra que sai. tá. Tá vendo? Então eu Tô tenho, vendo. exemplo, em M30, se eu operasse Forex, eu deixaria uma compra posicionada bem aqui, o meu indicador de zona e demanda, né? Compra e venda. Que Tá, aqui eu tenho vendedor tranquilo. posicionado, aqui eu tenho comprador. Vamos lá com o M5 que a gente usa mais. Ó o M5. Aqui eu tenho uma zona de venda, E tá? o BMX já mudou para cima, né? Já mudou neutro. Em M5 ele já tá neutro. Olha como o comprador já ficou verde escuro. E o MBFX está neutro. Ó, Virou neutro ali, né? Para uma é, venda. exatamente, ó. Aí a gente espera a confirmação dessa vela, tá? Tem que esperar a confirmação dessa vela para ver exatamente, porque ó, o vendedor ele tá ganhando força, ganhou força, ó. E a gente sabe, aqui, ó, a gente sabe que a extremidade da banda tá aqui em cima, tá? Aqui tem um vendedor, mas a gente está comprado, ó. E olha o volume de compra. E o MBFX está lá em cima, está sobrevendido, está neutro ainda. Mas, sobretanto, porém, a gente tem total volume aqui e o MBFX está lá em cima ainda. Ele ainda está lá em cima. Se ele ainda Hum, está lá em cima, ele ainda está muito sobrecomprado ele está e empurrando a banda para cima. está empurrando porque a banda vai acompanhando o preço. Por quê? Aqui em cima eu tenho referência. Perdão, deixa eu botar aqui, ó. Aqui em cima tem uma Ele deve referência, ter seu Djalma. ele Ó, deve ter uma LTB ou deve é. ter um suporte em Sim, cima. e aqui eu tenho uma referência. E se eu jogar, ó, calma aí. Se eu jogar aquele canais que eu gosto, falo pra vocês, ó, os slide channels, ó, olha lá. Olha onde está o canal. Aqui em cima, que é uma LTA, perdão, LTB, ó. Agora, ó, neutro, comprador perdeu força. Ó, é bem simples na calma. E no canal, exemplo, igual eu falei, eu tenho uma referência aqui em cima, ó. E aqui me mostrou também outra referência, que aqui é um final do canal, ó. E aqui a gente vende, ó. Se tocasse um pouco mais lá em cima. Lá em cima só. Ó, o comprador ganhou força de novo. E eu tenho uma referência agora de um canal aqui em cima. Tá, esse canal vermelho que tu jogaste ali em cima, esse aí, dá para mim colocar no Anubis, né? Qual o vermelho? Esse aqui? É esse aí em cima. Sim, é o indicador iSupply. Ó, vocês têm. iSupply Demand Zones. Ó, é esse indicador aí, que é a zona de demanda. Aí, supple, demand. Zones. Que é áreas de compra e venda. Apenas isso ele. Que é excelente pra Porque gente. se Pegou? eu pegar 3 pares de movimento bom, tá? Eu pegar e fizer umas confluência boa, jogar tudo isso aí, não vai ficar pesado o meu MT4, apesar que eu tenho que formatar meu notebook hoje. Eu não sei como é que E foi. aí, se eu jogar tudo isso aí, é um monte de confluência para mim e evitar o loss. Eu dou 3, 4 entradas e pronto, fui embora, É acabou. isso, pra cima. Tu Ó, quer ver uma coisa hoje, ó? hum, Eu ontem peguei R$ 300 e botei na banca. uhum, Tá, é o que eu vou trabalhar com ele para segunda-feira, terça, quarta, quinta e sexta. uhum, Aí, ontem deu uma entradinha de OTC, deu 30 e poucos pila. Tá, parei, pronto, assunto encerrado. Fui arrumar sim, outras coisas. Fui para fora perfeito. lá, olhar uns porcos lá e tal. Aí, hoje, de manhã às 5 horas, para te ver, juntando tudo, fiz R$ 147. Quer Aham, dizer, de 300, fiz praticamente a metade da banquinha que eu tinha, né? Então, perfeito. encerrei tudo, pronto, assunto encerrado. Estou na live aqui, tal, tranquilo, estou aprendendo alguma coisa a mais, né? Vem Exatamente. só para ajudar, né?
Com certeza, irmão. Ó, igual aqui, ó. Ali a gente tem uma zona de venda, tá? E muitos já clicariam quando chegasse no canal. Muitos já clicariam, que eu sei. Mas, pô, comprado. O comprador ele ganha muita força no final. A vela ficou vermelha e verde de final. Então eu aguardo, tá? Porque, ó, agora ele me mostrou uma máxima, tá rompendo meu canal, mas o comprador ainda tá muito forte. Ó, ó lá. Isso é um gatilho importantíssimo para vocês darem clique. Porque chegou na Ó, tua eu vou... zona, exemplo, chegou numa zona que você estava esperando para fazer uma venda, só que chegou com muito volume de compra. Chegou com muito volume de compra, vai romper porque aqui que está me mostrando um vendedor muito mais forte posicionado, tá? Aqui só apareceu Tá. um vendedorzinho muito fraco, muito fraco. Então, ó, a venda mais forte, exemplo, nesse par do euro-dólar, é essa primeira e a segunda. Porque até essa terceira aqui é meio fraca, ó, essa do meio. Ó, agora ele me mostra uma máxima, tá? Então aqui, ó, marcaria, já rompeu minha banda, porque a gente acabou de ver da banda, tá rompendo um canal, tá? Ó, eu tenho uma referência aqui em cima de, ó. Então são confluências na hora de vocês darem o clique. Deixa eu, tá. Na hora de vocês darem o clique, é o do Obed. Na hora de vocês darem um clique, vocês terem a confluência de esperar uma vela a mais ou não. É isso. É o volume de estar Essa chegando. vela a mais é que judia da gente. É, Ele... exatamente, que a gente pode até do Gale, às vezes, esperando, para dar o clique certo, ó. Eu tô totalmente comprado nesse ativo nesse exato momento aqui. Ele tá em baixa? Tá em baixa. Mas aqui eu tô totalmente comprado. Olha, porque eu daria um clique aqui só porque foi um canal, mas não chegou com um volume totalmente de compra fortíssimo próximo do meu canal. Ó, pode ver que tava verde Uhum. escuro, tava verde escuro, no final ficou verde claro. E aqui, filhos, ó, tá tudo verde. Aqui tá dizendo bem claro, somente compra. Por mais que o MBFX já tá há um Aham. tempo, ó, ele já tá há um tempo neutro, porque ele tá sobrecomprado nesse ativo. Então ele possivelmente já vai reverter. Mas esse Somente possivelmente já compra. vai reverter, a gente não paga para ver, dando um monte de clique, a gente espera, porque a gente sabe que possivelmente ele vai chegar, ele já tá chegando próximo de uma zona que ele vai reverter. Ou seja, para corrigir uma vela só, que é onde a gente quer, para descansar e continuar ou voltar a trabalhar a tendência dele. Ó, vamos aguardar aí a finalização dessa vela e vamos ver como vai se abrir a próxima. Mas, ó, tá Tá, vou te totalmente pedir outro comprado favor, aqui. ó. Aham, Vou te encher o saco, tá? Desculpa, vou te pedir outro favor. claro. Esse iSupply Demand Zone, esse aqui eu não tenho aqui. Dá uma hora quando tu puder te mandar no grupo. Eu não mandei na atualização, não? Ou você não pegou a atualização? Não, eu Pegou, acho que né? eu não baixei aquela última atualização. Vê se, só baixa ela, vê só se dentro da pasta tem. Se não tiver, eu mando aqui mesmo, tá? Tá. Sem problema algum. Ó, vai virar vela daqui a um minuto. Ó, olha o que a gente falou sobre canal também, tá? Ó, rompeu meu canal e a abertura da próxima vela vai nascer longe do canal. Então já está significando que isso aqui vai subir. Pelo menos ao meu ver da minha análise gráfica. É o que a gente estudou nas matérias passadas. Rompeu o canal, o preço ele vai trabalhar. A próxima vela ela já vai abrir longe do canal. O preço de abertura, ó, já abre longe do canal. Mas rompeu a minha banda, tá? Rompeu a minha banda. Beleza, rompeu. Mas eu tô com volume de compra. Ó, e o canal já jogou pro alto. E essa vela aqui termina. Ó, a abertura dessa vela aqui termina longe daquele canal. Comprador gigantesco, volume de compra. Esse ativo do dólar tá sobrecomprado. Ó, vamos lá. Vamos ver. Pela leitura, eu trabalharia uma compra na continuação, tá? Porque rompeu. Ele possivelmente ele vai corrigir depois para testar o canal, que foi rompido mais ou menos aqui, ó. Aquele canal que tava aqui, mais ou menos assim, né? Ó. E olha a abertura dessa vela aqui, longe do meu canal. Se a abertura da vela tá longe do meu canal, meu MBFX tá, pô, tá sobrecompradão. Meu MACD, verde limão, limão, aquele verde que não para não botar defeito. Tudo
compra, por que eu vou dar uma ordem de put? Se a gente está estudando análise gráfica para isso. Por que eu daria uma ordem de venda? Vocês entendem como está começando a mudar o pensamento de vocês? E como as confluências do o volume ele é importantíssimo? O estudo de análise gráfica também é importantíssimo. Porque aqui eu tive dois gatilhos. Muito mais de dois, né, no caso. Fora o conhecimento, né? Primeiro que rompeu meu canal, as aulas anteriores estão lá no YouTube, tá? Que é de topos e fundos, que aí vai ter, perdão, de tendências, que a gente vai ver LTA, LTB, tá? E canais. Ó, essa abertura aqui ficou longe que o canal que foi rompido aqui. Se a abertura do próximo candle termina tipo distante, 50% ali acima, ele vai continuar essa tendência. Ele vai vir próximo depois, tá? Com certeza ele vem e vai testar esse canal. Às vezes pode testar numa vela só e trabalhar a retração, mas a gente trabalha a continuidade, totalmente comprado, ativo. Já está rompida a banda, já está rompida a banda. Significa que está sobrecomprado. Possivelmente vai ter uma reversão. Possivelmente pode ser a próxima vela, a vela vermelha. Mas essa aqui eu compraria. Igual está acontecendo agora. Primeiro, tá? Que ele já vem alto. Segundo, comprador fortíssimo. Terceiro, meu MBFX está sobrecomprado, está lá em alta, tá em alta. Quarto, volume de compra, compra. E M5 compra, M15 compra, M30 compra. Por que eu vou fazer venda? Por que eu vou vender? Pô, não tem porquê. Entenderam? Não tem porquê. Por ansiedade não é válido. Só vamos aguardar só esses 2 minutos para ver a finalização dessa vela. Depois a gente dá a continuação para terminar a aula aqui, tá? E vai direto pro YouTube, como vocês sabem. É sem corte, para vocês não perderem nada do que foi dito, tá? Não é editada. Eu não peguei nenhuma operação, porque tô escutando uma MPB. Sempre bom escutar MPB. Gosto muito. Indico, tá? Escutar MPB. Calma. Deixa eu só botar no. Aqui, ó. Que a minha meta eu já bati, pô. US$ 31. Isso aqui é de hoje. Se ligou? Tomei um loss só, eu acho. Mas logo em seguida foi totalmente recuperado. Então, tropa, é ter a calma da parada, ó. Eu sei que muitos teriam vendido, mano. Eu sei que a maioria teria vendido e estaria chorando ou quebrado a banca, ficado puto. Ah, mas estava num canal, ia fazer um pullback. Não importa. Chegou na tua zona com volume de compra, vai romper. Esse gráfico ele falou claramente: filho, se trabalhar a venda, eu vou levar. Eu tô sobrecomprado. Não importa se está fora da banda. O que está dizendo é que ele está sobrecomprado. Ele está querendo explicar para a gente que ele está sobrecomprado. Se ele está sobrecomprado, a gente compra. Porque ele ainda não me deu indícios que ele vai reverter. Volume de compra, sobrecomprado. Compra, 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 compra. Alta, rompeu o canal. Perdão, calma aí. Rompeu o canal. A abertura foi longe do canal. Continuação, filhos. Vamos aguardar. Ó, aqui está aparecendo venda aí, mas vamos aguardar aí. A finalização dessa vela. Finalizou. Teria sido um gain. Ó, olha como agora o oscilador ele muda, tá? Mas exemplo, deixou a máxima. Eu só trabalho na máxima. Mas mesmo assim eu não vou trabalhar essa venda aqui, se esse ativo está sobrecomprado. Vocês entenderam? Eu continuo essa tendência. Por que eu continuo essa tendência? Ó, a minha venda está aqui em cima só. Ele está indo buscar. Ele está indo buscar. Enquanto ele não me der indícios do contrário, eu vou a favor dele. Que a análise gráfica também você te ensina a continuação por diversos gatilhos, que é o que eu ensinei aqui agora, que é o que eu falei aqui agora, que é a vela que deu agora. Seria essa. Seria um gain lindo. Exemplo. Por mais que eu tenha exemplos de venda forte, eu não tô nem aí, não tem porquê. Porque os outros gatilhos estão me dizendo o contrário. Vocês estão me dizendo o contrário, eu não posso ser cabeça dura dentro do mercado. Eu tenho que ser inteligente. Eu tenho que ter esse jogo de cintura de entender, ler o mercado, que naquele dia, naquela hora, a reversão não vai funcionar, vai funcionar a continuação. Porque o volume está me dizendo que o preço ele vai buscar outro. Aonde ele vai buscar? Não sei. Mas a minha zona ele não vai respeitar. É bem simples. Pô,
O fundamento que eu puxei aqui foi análise gráfica, o rompimento do canal, a vela ter nascido longe do canal, os dois osciladores comprados, a banda de Bollinger sobrecomprada. Olha o que essa banda faz, filhos, ó. Ela abre, ela tá abrindo. Se ligou? Ela tá abrindo. Então, o euro-dólar tá com bastante volume. Eu só trabalho, ó, não tem por que trabalhar a venda nesse exato momento. Apareceu o vendedor aqui, pô, apareceu, deixou máxima, pô, deixou. Tá respeitando lá em cima, pô, tá respeitando, mas está sobrecomprado. Ele já ele retorna. Beleza, retorna. Mas ainda não é o momento. Ele só tá me dizendo, nesse exato momento, que aqui em cima o vendedor começou já, opa, tô aqui. Você rompeu tal zona, mas eu tô aqui. Só tá me dizendo isso. Ó, agora, olha só. Essa vela tem que terminar. Ó como é que é o volume começou já a ficar verde escuro. Mas mesmo assim tá sobrecomprado. Só que tá me dizendo é que eu preciso esperar. Se eu quiser trabalhar uma venda, óbvio. E se eu não quiser esperar, eu começo a trabalhar uma compra. Ser inteligente da maneira ali de analisar o mercado, tá? Por mais que ele me deixou uma máxima lá em cima e pavio, não significa nada. Que o outro candle tá em alta, tá tudo em alta. Tá tudo em alta, tá? Então tá uma briga aqui. Por que ficou verde escuro? Porque o vendedor está presente. Não está ganhando, mas está presente, tá? Conseguiram entender aí, tropa? Até o momento? Conseguem passar esse feedback rapidinho aí? Estão conseguindo entender? Beleza. Baixei a versão lá, a última que tu mandaste. Vê se tem Esse lá. açúcar eu não achei lá. Não, então calma aí, deixa eu mandar lá. Peraí. Tá, beleza, amigo, tá? Nada, Isso vai relaxa. me ajudar Assim, só pedir, bastante. tá? Só pedir, filho. Eu Tá, mando. tranquilo. Eu não faço besteira. Fechou. Calma aí. É, Manda. menos uma, né? É. E eu tô com o código fonte dele também, que depois eu vou dar uma alterada nele. Eu vou organizar meus códigos. Só pegar aqui o D. Aí. Pronto. Ó, olha lá. Ah, Ah, deixou uma máxima lá em cima, final do canal, pô, não importa, tropa. Vocês estão conseguindo entender? Estão conseguindo ter essa maturidade de ver, olhar e se decidir falar assim, opa, vou esperar. Opa, vai romper, vou trabalhar esse rompimento. Se ligou? Porque eu sempre falo isso, ó. Deixou o pavio, beleza, mas a probabilidade da vela preencher o corpo do pavio anterior é alta. E aqui tá me dizendo que ela vai realmente preencher. Que ela tem volume de compra para preencher. Então é um gatilho também. Tudo, por isso que, tipo, eu sempre aviso que é bom vocês estudarem, óbvio, conhecimento, mas vocês focarem em poucas coisas para vocês serem bons naquilo. E pós serem muito bons naquilo, vocês começam a estudar as outras coisas para terem mais análise, ter outra estratégia, mas você entende? Porque a análise gráfica ela é branda, ela é imensa. Então ela tem muitas coisas dentro da análise gráfica, tá? E tem um livro que a gente vai ler depois que a gente finalizar as matérias que eu vou passar didática, que a gente vai se aprofundar na análise gráfica. E tem price action avançado também que vai ser passado. Então, esse ano é muito estudo e muito bom que vai ser para o conhecimento de vocês. E volto a repetir, tá? A análise gráfica não tem validade. Daqui a 20 anos, se você estiver operando ainda, se ligou? Você vai aplicar isso, ou estiver ensinando, você vai aplicar isso. Perfeito? Deixa eu voltar lá. E o mercado vai estar respeitando. Olha o vendedor aí. Aqui o volume de compra, ó, mudando. Mas mesmo assim ainda é perigoso, como eu falei para vocês. Deixa eu retornar aqui. Então aqui a gente falou sobre questão de extremidade da banda, assim que quando rompe a superior, a inferior. Superior é a linha high, né? Alta. Inferior é low, baixa, tá? Ó, como sempre, um indicador solitário é um meio muito arriscado. Vocês entenderam? Um indicador só, exemplo, uma andorinha só não vai fazer verão. Por isso que a gente precisa de demais confluentes, igual eu estava falando com vocês, tá? Eu nem tinha lido isso antes. Óbvio que eu já li isso aqui 1 bilhão de vezes e estou passando para vocês da forma mais didática para vocês aprenderem que quando a gente retornar no modo de dizer, vai ter semanas que vão ser só operações aplicando price action, porque a teoria tem que vir da prática, e a prática também é no clique, tá? A prática também é no clique. Tá ali comigo, então como eu sempre falo, quanto mais confluências é melhor para análise gráfica do ativo que você está operando, tá? Ó a venda, como tá vindo linda. Aqui, ó. Eu já sabia, como a gente estava conversando,
que esse euro-dólar estava sobrecomprado, que ele já estava vindo romper na banda. É porque as pessoas ensinam errado a vocês. Elas falam, ah, rompeu a banda, vende. Porra, nada a ver. Nada a ver. Ele rompeu a banda significa que ele está sobrecomprado, possivelmente ele vai ter uma reversão, mas não significa que é na próxima vela. Aí aqui, ó o True Scalper aqui, ó a venda aparecendo, ó como é que ele já muda. Meu MBFX já estava sobrecomprado, ele já está neutro há um tempo, ele já começou a apontar para baixo, justamente quando o volume de compra começou a perder, né? Com verde escuro. O verde escuro significa que o vendedor está perdendo força ali. Mas não significa que vai reverter já de imediato, beleza? Só para vocês terem um entendimento. Porque realmente está sobrecomprado ali. Então, é muito arriscado, tá? Operar qualquer ação que você vai operar, apenas usando um indicador. Seja ele qual for, tá? Aqui a gente está falando de banda de Bollinger, mas seja ele qual for. Dado que o ideal é sempre confirmar as tendências com outros indicadores e técnicas como figuras de reversão, suporte e resistência. As próprias bandas de Bollinger podem ficar rompidas por um longo período, indicando uma reversão que pode demorar a acontecer. É isso que eu estou falando agora. Não significa que rompeu que vai reverter. Significa que aquele preço, que aquele ativo está sobrecomprado ou sobrevendido. Está sob influência de tendência, tá? Mas que se avaliado em conjunto, tá? Em um conjunto de outras técnicas, pode ser prevista com maior precisão. Aí, ó o pai passando ouro para vocês. O pai tá passando ouro para vocês, filhos. Acalma a paciência. Olhar, esperar. Analisou, dá o clique. Esses indicadores técnicos, eles são importantíssimos para você trabalhar a reversão ou continuação da zona, tá? Para aquela análise, exemplo, que foi essa compra aqui da passada, depois de rompida. Pô, as aulas anteriores estão lá e essa daqui inclui no volume. O volume ele é importantíssimo, beleza? Só para deixar aí bem claro para vocês, o volume ele é importantíssimo, que é ele que vai ter uma decisão a mais ali na hora da tua zona. Deixa eu limpar isso aqui. Ó, já rompido há um tempão aqui, ó. O vendedor ele veio trabalhar aqui agora. Então, ó, a pessoa teria dado venda aqui, loja. Gale 1, loja. A pessoa trabalharia um Gale 2 aqui, quem trabalha com Gale. Ou já teria ficado puto e quebrado a banca nesse Gale 1 aqui. Se ligou? Porque tomou um loss, achou que o mercado ia respeitar, porque tinha um canal. Não tem essa. A gente veio vendo o volume do mercado, ó. Pode ver que ficou verde escuro já. Tá sobrecomprado, tá, mas ó. Se ligou? Vamos retornar lá. O que deve ser observado, entretanto, sobre a banda inferior e a banda superior deste indicador, que é a banda de Bollinger, é que quando os preços estão dentro destas, tá? A inferior torna-se um suporte natural dos preços, enquanto a superior é uma resistência, tá? Natural, então é uma confluência. Ela começa a trabalhar como resistência e suporte. É isso que quer dizer. A linha superior, a high, ela trabalha como uma resistência, como uma confluência de resistência. A inferior, a low, trabalha como suporte. E como eu falei, por mais que ele rompa, ele volta para dentro da banda, tá? Ele retorna para dentro da banda, ó. Pode ver que o volume aqui já tá verde escuro, beleza? Mas mesmo assim eu tenho esse canalzinho aqui ainda, bem curto. Mas o volume ainda tá escuro. Já tá escuro, no caso, já mudou. E o MBFX ficou vermelho. Mas possivelmente vai ser uma velhinha de correção, porque aqui é uma zona de foi rompido para trabalhar o preço. Ó. Aqui o tio vendedor rompeu para trabalhar o preço para cima. Aqui a gente falou de suporte e resistência da banda, tá? Em alguns vídeos nossos, nos referimos ao fato de que quando as bandas estão muito estreitas, com os preços evoluindo praticamente na horizontal, torna-se difícil a operação. Dizemos que nesta condição existe volatilidade, mas na realidade não é volatilidade da qual o operador possa tirar proveito. Trataríamos então de dizer que há uma volatilidade de incerteza de movimento dos preços, pois é natural que tenhamos numa situação dessas os preços fazendo
uma hora uma vela de alta e na sequência uma vela de baixa. E assim sucessivamente vice-versa. O que ele está querendo dizer é que quando fica estreito, como eu falei antes no vídeo, o preço está lateralizado, tá? Ele lateralizou ali no descanso ou de alta ou numa impulsão de baixa. E depender do tempo gráfico que se esteja utilizando, menos de 15 minutos, por exemplo, a volatilidade pura, sem tendência, destes canais estreitos não permite que se opere com qualquer estratégia. Então, abaixo de M15, tem que ser muito, muito, tem que saber o que está fazendo. Aqui, ó, olha o que está acontecendo agora. Ó, coisa linda isso aqui. Apareceu a minha venda, já estava sobrecomprado, o MBFX já estava sobrecomprado. Nessa vela, vendedor perde, tá? Perdão, comprador perde totalmente a dominância, tá? MBFX vermelho, mais certeza que o comprador está perdendo o volume dele, tá? Mas não significa que vai fechar vermelho, mas significa que já está mudando. Porque esse vendedor engolfou aqui, ó. E olha a venda que está fazendo. Vocês entendem? Então não é só o canal, se ligou? Não é só o suporte e resistência. Não é só a banda de Bollinger, é o conjunto de tudo, é o conjunto de tudo isso para você ser um analista e um trader de sucesso, com as suas operações mais assertivas, você ter confiança, você saber o que você está fazendo dentro do mercado financeiro. Fechou? A volatilidade boa é a que vem associada com a tendência definida, tá? Seja de alta ou de baixa, e que por si só já proporciona uma série de oportunidades de operações para quem conhece o indicador de banda de Bollinger. Ó, vou dar um exemplo. Calma aí. Deixa eu tirar isso aqui. Simples exemplo, tá? Ó, aqui o preço ele tinha me deixado, uma resistência. Depois ele volta a buscar. Ó, final de banda com zona de venda. Mesma coisa aqui embaixo. Mesma coisa aconteceu aqui, só que aqui, ó. Mesma coisa está acontecendo aqui. Só que aqui ele deixou duas velinhas. Mas mesma coisa está acontecendo aqui, tá? E eu sei que a volatilidade é alta e eu sei que a tendência macro aqui é de baixo. Se ligou? Vocês estão conseguindo entender aí perfeitamente? É um momento ideal para o operador profissional, perdão, é um momento ideal para o operador profissional ficar de fora do mercado, tá? E se estivermos num tempo gráfico maior, por exemplo, acima de 30 minutos, no M30, podemos ter oportunidade de se operar dentro desses canais. Aqui está falando daquela lateralização. Na realidade, o que importa bastante mesmo não é tanto o tempo gráfico, mas o afastamento das bandas. Vou reler. Na realidade, o que importa bastante mesmo não é o tempo gráfico, mas o afastamento das bandas. Quanto mais afastadas, mais oportunidade de se criar uma estratégia operativa encontramos. No que toca no assunto bandas de Bollinger, acreditamos já termos colocado informações bastante, mas o assunto ainda não foi esgotado. Então, por isso que mercado financeiro, a gente sempre está estudando. Em breve, aqui, ó, tá falando em breve, estaremos voltando, a gente vai voltar com mais explicações aqui. Ó, agora tá falando aqui, ó, exemplos de entradas utilizando a banda de Bollinger e o estocástico. Isso aqui, o estocástico, poucos conhecem, muitos conhecem, mas é um indicador técnico usado também na análise gráfica que vai ser visto depois, tá? Então a gente está finalizando aqui, a gente está finalizando a live de hoje, tá? Gratidão pela energia, pela presença e comprometimento de todos, tá? Live vai para o YouTube e tamo junto, minha tropa. Alguém quer falar mais alguma coisa no finalzinho aí? Alguém quer dar algum parecer? Vou aguardar aí uns 5 minutinhos. Eu que agradeço, Jennifer. Bom dia. Então é isso, tropa. Bom dia aí, seu Djalma, Gisele, Jennifer, Jonathan, o Bed e o Wanderson, tá? Obrigado pela presença. Tamo junto. Obrigado, irmão. Depois dá uma relida lá na aula lá, que foi muito, muito boa mesmo, tá? Até eu gostei da aula que eu dei. E como tem sido nessas aulas didáticas, porque não adianta eu começar a ler e não passar o que está sendo explicado aqui, tá? De forma didática e no gráfico, tá? Não adianta eu falar aqui, ó, não adianta eu chegar e falar no que toca o assunto banda de bola e acreditamos já temos colocado. Perdão, aqui não. Deixa eu ler isso aqui, ó. Ó.
Não adianta eu chegar aqui, ó. Para avaliar a volatilidade de ações através da banda, basta observar a distância entre a banda. Tá, que é banda? Que é isso? A banda. Lá no início do vídeo tá. A banda de Bollinger são médias móveis, tá? Perfeito. É, pô. Cara, sabe o que acontece hoje em dia no mercado? É que graças a Deus ainda tá parando, já tá parando. Mas os vendedores de ilusão, ou eles fizeram algum curso e não empreenderam nada, porque o maluco que ensinou também não sabia, e vai sendo passado um conhecimento errôneo, tá? A banda de Bollinger significa ali, a extremidade dela, como eu passei, só que o preço está sobrecomprado. E ali é possível reversão. Mas não significa que na próxima vela ele vai reverter, tá ligado? Por isso que o volume ele tá ali para confluenciar melhor, entendeu? Então rever sim, tá, tropa? Então vai botar no suporte de 10 a meio-dia e vamos para cima, tá? Gratidão a todos. Um ótimo